O endemoniado gadareno, Marcos capítulo de número 5. E chegaram a outra margem da província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas das vezes preso com grilhões e cadeias, foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansá-lo. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem de espírito imundo. Jesus dizia ao espírito imundo que estava no Gadareno. O 9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava-lhe pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000 o que se afogou no mar. Amém? Pode se assentar e dar uma linda salva de palmas para Jesus nesta noite. Louvado seja Deus. Que bênção, né, irmãos? A palavra de Deus, ela fala conosco de várias formas, de várias maneiras. Em vários textos o Senhor, um pouco mais de microfone, o Senhor fala conosco. E nesta noite eu gostaria de falar um pouco da história desse endemoniado de Gadara. É bem verdade, e verdade é essa, que antes desse fato, acontece um fato muito interessante, que para Jesus chegar até a cidade dos Gadarenos, ele, antes desta missão missionária da Cristiana, ele está pregando a uma multidão dentro de um barco. Ele pede para os seus discípulos afastarem um pouco da margem por causa da multidão, e ali Jesus prega um grande sermão, como muitos sermões que Jesus pregou à beira do mar. E terminado aquele sermão, Jesus ele fala para os seus discípulos: adentre para o meio desse mar, para que possamos passar para outra margem deste lago ou deste mar, segundo o texto. E aí se refere à grande passagem que diz: Jesus apazigua a tempestade, ou Jesus domina as circunstâncias. E a Bíblia diz que os discípulos, obedecendo a voz do mestre, eles entram a mar adentro. E o texto é bem claro, né? Estou resumindo para nós podermos entrarmos na mensagem do endemoniado de Gadara, que ali no meio daquela navegação, o texto diz que uma grande tempestade sobrevém sobre aquela navegação. E os discípulos todos ali atemorizados, com medo do que ia acontecer, eles, por um espaço de tempo, esquecem que o próprio Filho de Deus está ali. E das suas maneiras eles tentam apaziguar aquela situação, controlar a situação. Eles tentam impedir o afundamento daquele barco, das suas formas, das suas maneiras. Só que não estava, aleluia, dando jeito, ao contrário. A Bíblia diz que o barco já estava a ponto de se quebrar ao meio. Mas alguém lembra-se que Jesus estava naquele barco, pastor Carlos? E ele vai até Jesus e desperta o mestre, dizendo: mestre, não te importa que perecemos? E ali Jesus desperta, se levanta tranquilamente,
olha para o vento, olha para o mar e libera uma ordem: ventos e tempestade, mar, aquieta-te. E a Bíblia diz que na mesma hora fez-se bonança. Oh, glória a Deus! E eu quero tirar um gancho aqui e ministrar para a igreja. Eu não sei de que maneira você entrou aqui, quais são as tempestades que estão acontecendo na sua vida, quais que são as libertações que você precisa dentro da tua moradia, do teu lar, da tua casa, no teu casamento, na tua história, na tua comunidade, na sua convivência. Mas eu tenho uma boa palavra para você, porque até esses processos de libertação se tornam grandes tempestades em nossas vidas, mas nós temos um Deus que pode apaziguar as tempestades, chamado Jesus Cristo Nazareno, Jesus Cristo ressurreto, Jesus Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso. E ali Jesus apaziguando aquela tempestade, olha para os seus discípulos e eles ali falando: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? E é maravilhoso quando nós entendemos a grandeza desse Deus que nós servimos, meus irmãos. Quando eu e você entendemos a grandeza do nosso Deus que nós servimos, nós não vamos se prostrar diante de adversidades, nós não vamos se prostrar diante de problemas, nós não vamos se prostrar diante de demônios, nós não vamos se prostrar diante de legiões, porque maior é aquele que está conosco. Aleluia! E Jesus ali, já dentro do teu entendimento, sabendo para onde ia aquela navegação, porque o intuito de Jesus, depois de dar aquela lição aos seus discípulos, depois de um grande sermão, era necessário trabalhar esses homens, porque, louvado seja Deus, depois que Jesus ali se entregasse, cumprindo o seu propósito aqui na terra, na cruz do Calvário, eles iam andar com as suas próprias pernas e teriam que aprender, louvado seja Deus, no dia a dia na sua caminhada e na presença e na dependência do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Oh, glória! E Jesus dá uma lição para eles: homens de pouca fé, até quando eu estarei convosco? Aleluia! Tem situações, irmão, o pastor não vai poder estar lá te ajudando, não. Tem situações que é lá dentro da tua casa, é você que vai ter que ser o profeta para expulsar os demônios daquela casa. Tem situações que é você que vai ter que dar ordem, o comando, para que a potestade e o principado bata em retirada do lar que ele está ali, trazendo contendas e perturbações. Mas é necessário um preparo, é necessário vida com Deus, é necessário nós estarmos envolvidos com a obra de Deus, para não passarmos vergonha na presença do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Jesus! Aleluia! E a Bíblia diz o texto que Jesus, chegando ali na terra dos Gadarenos, louvado seja Deus, quando ele pisa o seu pé naquela cidade, naquela província, naquela região, o texto diz bem claro que o demônio que estava ali escondido nos sepulcros, no deserto, só sabe que num curto espaço de tempo ele já está ali na entrada da cidade onde Jesus pisa, e ele já vem ali relutando com Jesus, e Jesus já repreende aquele espírito imundo, dizendo para que ele saia daquele homem. E os demônios falam com Jesus, dizendo: vieste nos atormentar antes do tempo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Glória. Olha que interessante, irmão. Até os demônios reconhecem a grandeza e o poderio de Jesus, irmão. E porque você está com a sua boca fechada, está desanimado, se até os demônios reconhecem a grandeza de Jesus, e tem outro texto na Bíblia que diz que eles conhecem Jesus e estremecem quando ouvem esse santo nome, você também, todas as vezes que entrar na casa do Senhor, você guardaria o seu pé e estremeceria na presença desse Deus que pode fazer todas as coisas da tua e da minha vida. Louvado seja Deus. Oh, aleluia! Porque todos os lugares que Jesus passou, ele marcou o território, ele fez a diferença. Aleluia! E ali Jesus pergunta para aquele espírito que estava sobre aquele homem, o atormentando há muito tempo. A sociedade não deu jeito para aquele homem. As assistentes sociais, já que estamos falando também de família, não deu jeito para aquele homem.
Os psicólogos daquela época, os filósofos, porque sempre existiu esses tipos de profissão, não deram jeito para aquele homem. As forças armadas daquela época, os soldados também não conseguiam conter aquele homem, porque algumas vezes conseguia agarrá-lo e amarrava ele com cadeias, amarrava ele com correntes, com corda, mas a Bíblia diz que a força daqueles demônios era tão forte que despedaçava as correntes e as cadeias, e ele se livrava e andava despido pela cidade. Outra hora corria para o deserto, outra hora habitava no meio dos sepulcros. Mas ninguém conseguia conter esse endemoniado. Quem está entendendo, diga amém. A sociedade não deu jeito para ele. A família não deu jeito para ele. As forças armadas não deu jeito para ele. A segurança não deu jeito para ele. Eu creio que os seguranças naquela época tinham até medo. Na hora que via aquele homem, saia correndo. Vai você lá, eu não vou não. De tanta força que esse homem tinha através de uma entidade maligna. Ele fazia o que queria, mas quando chegou o autor da vida naquele lugar, o negócio foi diferente. Aleluia. Esta pessoa não mudou ainda até ontem, mas se você acreditar e clamar a esse Deus todo-poderoso, o Deus de Israel, o grande El Shaddai, a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, a pedra de esquina, pode ter certeza que se ele pisar lá no teu lar, esta pessoa que está dando trabalho vai ter que se prostrar diante da grandeza desse Deus todo-poderoso. Oh, aleluia! Olha aí, ó. Oh, glória! Glória a Deus. E a Bíblia diz que esse homem se dobrou diante da presença de Jesus. Aleluia. E Jesus falou para ele: sai dele, Legião. E Jesus perguntou o nome. Meu nome é Legião porque somos em muitos. E tem pessoa que não acredita nisso, né? Até a área de libertação, não é todas as igrejas que gostam de trabalhar com área de libertação, não. E hoje nós vamos quebrar paradigma aqui. Eu vou aproveitar que os pastores estão aí e nós vamos fazer uma oração final de libertação. Então, são poucas igrejas que trabalham com isso. Não querem mais colocar a mão no ninho das abelhas, porque sabe que tem retaliação, mas maior que a retaliação, eles estão esquecendo, é a autoridade que existe no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Porque ele diz que nós pisaremos serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Glória ao Senhor. Qual o medo de trabalhar com libertação? Eu lembro que aconteceu com um amigo meu, mas não vou falar o nome, pastor. Ele foi pregar numa igreja aí, mas não tinha se preparado. E aí ele chamou um bocado de gente na frente. E ele ali invocou o poder de Deus e repreendeu os espíritos imundos. E passou o paletó dele, caiu mais de 10 pessoas endemoniadas. E depois não conseguiu expulsar os demônios. Ficaram até meia-noite ali com muito sacrifício, conseguiram lidar com a situação. Depois o pastor falou para ele assim da igreja: olha, eu vou te chamar de novo para você pregar aqui, mas nunca mais ora por libertação aqui na minha igreja. Olha que situação, falta de preparo. Sangue fogo. E é assim que está acontecendo. Uma vez eu vi um demônio envergonhando um jovem cantor ali no Jardim União. Ele foi chamado para ir resolver uma situação de um homem que estava endemoniado. E ali ele foi naquele lugar. Na época o meu finado irmão missionário Galileu era vivo. E foi aquele cantor lá expulsar o demônio do homem. Chegou lá, o camarada pegou ele no colarinho, estava colocando ele na parede para escorrer, e chamaram nós. Fomos lá, eu lembro que o meu irmão era de muito monte, chegou, deu ordem para o demônio, colocou ele de joelho e mandou embora aquela entidade. Mas o cantor tinha passado um apurado, porque ele estava preparado para enfrentar aquela situação. Quem está ouvindo a palavra, diga amém. Glória. A nossa luta não é contra carne nem sangue, meu irmão, mas é contra principados, potestades, contra hostes espirituais da maldade, habitantes nos lugares celestiais.
Aleluia. Então nós temos que se preparar para poder lidar com essas situações caóticas que vira e mexe e acontece. Nós temos que estar com a nossa vida no altar para poder fazer a obra de Deus. Aleluia. Certa feita trouxeram também um jovem lunático para os discípulos de Jesus. Os 12 não conseguiram expulsar aquele demônio. E ali, por fim, chega a pessoa de Jesus. O homem já estava até descrente que o filho dele poderia ser liberto. E pergunta: Senhor, o senhor pode dar jeito nesse menino? E Jesus, sabendo que ele já não tinha mais fé nenhuma, porque ele passou por doutor também, passou por psicólogo, e quando ele falou: vou passar pelos discípulos de Jesus agora, quem sabe, já que com Jesus às vezes é difícil tratar, vou passar pelos discípulos primeiro. Nenhum conseguiu expulsar o demônio daquele menino. E aí Jesus vem, repreende, o espírito salta, vai embora, o menino fica são. Mas antes Jesus pergunta para o pai do menino: e aí, você crê que eu posso fazer isso? E aí ele: Senhor, já levei em tanto lugar que eu não estou, a minha fé está muito pouca, mas me ajuda na minha incredulidade. E ali, quando esse homem libera essa palavra, me ajuda na minha incredulidade, né? Jesus ativa ali o seu poder e cura, liberta aquele jovem por causa da fé daquele homem que foi sincero. Ele disse: eu não tenho fé, mas se o Senhor me ajudar, eu ainda vou ter um pouquinho de fé para crer que ele pode ser liberto. Dentro de tantas tentativas negativas, eu ainda creio que se o Senhor orar, ele vai ser liberto. Louvado seja Deus. E assim, às vezes, né, irmão, nós passamos por tanta situação. É tanto falso profeta que está tendo aí, é tanta cura de mentira. Diz que o paralítico está curado, mas tem 2 homens do meu tamanho, mais forte que eu, segurando o paralítico. E vem, traz ele aqui. Irmão, que cura que é essa? Eu não acredito nessa cura. Se Deus verdadeiramente cura, não precisa de apoio, não precisa de bengala, não precisa de acessório. Ele sai andando e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Eu acredito em curas concretas. Para esses milagres de mentira, irmão. Quando Deus opera, Ele opera. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Se Deus não quiser fazer, Ele continua sendo Deus. Existe muito sensacionalismo hoje em dia, mas isso é necessário para sabermos a diferença entre os sinceros e os que não são sinceros. E a Bíblia diz que Jesus repreende aquele espírito imundo, aquela legião. E uma coisa que me chama a atenção é que eles fazem um pedido para Jesus. Pois você faz a leitura profunda desse texto e você vai ver uma coisa muito interessante. Os demônios, a legião de demônios, faz um pedido para Jesus. Prestou atenção nisso já, pastor? Eles fazem um pedido. Eles já iam obedecer-lhe, ele já estava aprontando a mala. Você não está entendendo, irmão? Quando você dá, aleluia, a ordem no nome de Jesus para o demônio sair do teu lar, da tua casa, às vezes você não vê nada acontecendo, é porque você não entende o mundo espiritual. Quando você determina e expulsa o demônio do teu lar, da tua família, ou de alguém que está sendo possuído por demônio, e você não viu o resultado, é porque eles já estão trabalhando, já estão, aleluia, arrumando a mala para obedecer a voz profética que você liberou. Aleluia. Ele já estava arrumando a mala, mas na beira da porta ele falou: Senhor, posso fazer um pedido? O que vocês querem? Está vendo aquela manada de porcos ali? Pois bem, permita-nos que nós entremos naquela manada de porcos. Os demônios fizeram um pedido para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus falou: vai. E na mesma hora eles saíram daquele homem, libertaram aquele homem, e eles entraram na manada de porcos. Pastor, o que você quer dizer com isso? Olha que revelação que tem atrás disso, irmão. Aleluia. Se Jesus não disse não nem para um pedido de demônios que é arqui-inimigo do Senhor até o fim da consumação dos séculos, imagina o meu e o teu pedido. Não é hoje que ele vai negar a tua petição, não é hoje que ele vai negar a tua cura, não é hoje que ele vai negar o milagre, não é hoje que ele vai negar a porta aberta para a tua vida, porque Jesus, ele vai operar o milagre na tua história e na minha vida, em nome de Jesus.
Se ele liberou uma palavra até para os demônios, imagine para mim e para você que somos imagem e semelhança de Deus. Quem recebe essa palavra profética, levanta a tua mão e glorifica o nome dele. Aproveita essa oportunidade, aproveita esse minuto e faça um pedido para ele. Senhor, me liberta, Senhor, me transforma, Senhor, faça uma mudança na minha história, faça uma mudança na vida do meu marido, da minha esposa, da minha família, do filho, da filha. Senhor, eu creio no cumprimento dessa palavra na minha vida. Aleluia. Autoridade no nome de Jesus. Que tremendo, né, irmãos? Voltando para o jovem no látigo, uma lição também ali, uma grande lição. Os discípulos depois se reúnem com Jesus no particular e perguntam: Senhor, por que não conseguimos nós expulsar o demônio daquele jovem? Todos nós falhamos. Aonde está a falha? E Jesus disse um segredo que não é segredo, que está na Bíblia. Vou explicar para vocês por que vocês não conseguiram expulsar. Porque há uma casta, há um grupo de demônios que só sai com jejum e oração. Repita comigo: há uma casta, há um grupo de demônios que só sai, ou seja, só vão obedecer se vocês estiverem em jejum e oração. Se não tiver, não vão te obedecer. Mas eu tenho uma boa notícia: tem outra casta que sai sem jejum e sem oração. Porque Jesus falou: há uma casta de demônios que só sai com jejum e oração. Uma vez eu estava em jejum, mas oração nós estamos em todo momento, em pensamento nós estamos orando. E aí eu fui expulsar um demônio e ele falou: você não está em jejum. Mas eu falei: eu não te expulso no jejum, te expulso no nome de Jesus. Sai dele agora, sai para trás de mim. Foi embora. Porque há uma casta de demônios que sai sem jejum e oração, mas sai na autoridade do nome de Jesus. E se você tiver vida com Deus, então não tenha medo de repreender o inimigo. O importante é que nós estejamos em todo momento em oração e em jejum. Principalmente se você já vai para um lugar que você sabe que há possibilidade de você encontrar uma situação dessa. Então se prepare, se consagre, jejue, intensifique a sua vida de oração e você não vai ser envergonhado para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque há uma casta de demônios que só sai com jejum e oração. Por isso que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Mas há uma casta que sai somente ao ouvir o nome de Jesus. Então não tenha medo. Eu não vou expulsar não porque eu não estou em jejum. Peraí, irmão, e a autoridade? Você não tem autoridade? Maior é o nome de Jesus que qualquer tipo de jejum. Se não deu tempo de se preparar, vai lá e ore mesmo assim. E se o demônio vem com conversa fiada, você fala: tu vai sair, não é no meu nome falho e momentâneo. Tu vai sair no nome daquele que está acima de todos. No nome poderoso de Jesus Cristo, sai dele agora em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. E a Bíblia diz que aquele homem ficou são. Aquele homem ficou liberto. A sociedade agora, os parentes, quando olhou para aquele homem, já não entendiam, porque a Bíblia diz que Jesus apresentou eles à sociedade vestido. Só que o interessante é que aqueles pastores não gostaram nada disso, daquela história. Eles não estavam preocupados com a libertação de um homem que estava trazendo caos no cemitério, o caos no centro da cidade, porque toda vez que aparecia esse ex-endemoniado, as pessoas fugiam para cá, fugiam dele. E a Bíblia diz que eles imploraram para Jesus sair dali das terras dele. Senhor, por favor, vai embora, senão o Senhor vai dar muito prejuízo para nós. Porque foram ali, né? É o texto aqui, quantos porcos se foram? 2.000, pastor. 2.000 porcos se perderam naquilo ali. Eu tenho uma exegese, um entendimento meu, uma conjectura minha.
Nem os porcos aceitou ficar com os demônios dentro do culto. Falou, nós nos precipitamos, mas não vamos aceitar essa legião em cima do nosso ombro, não. Quem está entendendo, bate palma para Jesus. Não aceite o inimigo colocar banca dentro da tua casa. Não aceite o inimigo colocar, aleluia, o nariz no meio da tua família. Repreenda ele no nome de Jesus, irmão. Nem os porcos aceitaram. Pode ler o texto depois. Eles preferiram se precipitar, porque se eles tivessem aceitado, os porcos saíam endemoniados por aí. Dava até trabalho para pegar um porco endemoniado. Mas eles preferiram se precipitar do que aceitar aqueles espíritos sobre o corpo deles. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E ali os pastores pediram, imploraram para Jesus sair. E Jesus acatou o pedido deles. Toma cuidado com aquilo que você está pedindo, irmão. Tem pessoas que estão pedindo a morte aí, Jesus está levando. Se você pedir a cura, insistir, buscar, Jesus vai te curar. Mas se pedir a morte, Jesus vai mandar a morte. Pedir a Jesus, vem buscar, eu não aguento mais. Cuidado que ele vai te buscar. Agora, se você falar, Senhor, me preencha, me usa como arauto, como profeta, como profetisa, Senhor, me ajude a entender mais os seus mistérios, Senhor, me ajuda, aleluia, a ser ferramenta da boca de Deus. Quando eu orar, as pessoas vão ser curadas. Quando eu profetizar, o milagre vai acontecer. Quando eu pregar, os corações vão ser quebrantados diante da tua presença. Usa-me como ferramenta nas mãos. Assim também o Senhor Jesus vai fazer a tua vida. Aleluia. Dois pedidos que Jesus aceitou aqui. Os demônios pediu para entrar nos porcos, ele liberou. E os senhores, donos dos porcos, pediu para ele sair daquela localidade. Ele falou, beleza, não quero aqui, eu vou para onde eu sou bem-vindo, tchau. Aleluia. É assim, irmão, que nós temos que entender os mistérios da palavra de Deus. E o mais importante, este homem foi transformado, liberto. E quando Jesus montou no barco para ir embora, acatando a vontade daqueles senhores, o ex-endemoniado chega e falou, Senhor, permita que eu vá com você. Olha que interessante. Olha que interessante. Jesus falou, não é necessário. Eu preciso de você aqui em Gadara. Eles não deixaram eu ficar, mas você vai ser a minha boca aqui a partir de agora. O testemunho daquele homem, eu creio que ganhou muitas e muitas pessoas dentro daquela localidade. Eu creio que por onde ele passava, ele dizia, eu vivia no meio dos sepulcros, a sociedade não deu jeito para mim. Você não está entendendo, irmão? Já estou arrepiando aqui com essa mensagem. A política não deu jeito para mim, novo presidente não deu jeito para a minha história, policiais, a polícia, governador, prefeito, vereador, sociedade não deu jeito para mim. Mas quando eu me encontrei com Jesus Cristo Nazareno, ele me libertou totalmente de todas as minhas aflições e minhas angústias. Louvado seja Deus. E por onde esse homem passava, todos conheciam o seu testemunho, e eu creio que o nome do Senhor era glorificado, e muitas vidas se rendiam ao Evangelho de Jesus Cristo, através desse grande testemunho de vida. Amém, queridos? E você fique com essa palavra que eu não pude expressar, com o Espírito Santo de Deus continue expressando aos vossos corações a importância de você determinar dentro do teu lar a vitória. Um certo fazendeiro que era evangélico, de repente os animais deles começaram a morrer tudo ali. E ele chamou os melhores veterinários, que ele tinha muito dinheiro. Todo dia amanhecia ali algum animal morto, pastor Carlos. E os veterinários vinham ali e não achavam praga nenhuma, mas todos os dias estava morrendo muitos bichos, muitos animais daquele homem, dando um grande prejuízo para ele. Até que ele chegou ao ponto que ele, ouvindo um pregador, e o pregador falou, se tiver acontecendo alguma coisa anormal dentro da tua casa, dentro do teu lar, no meio da tua família, profetiza no nome de Jesus e ordena, manda embora, expulse esse mal, que ele vai te obedecer no nome de Jesus.
E aquele homem já enfadado com toda aquela situação e gastando muito dinheiro com veterinários, com pesquisadores, e nada parava de fazer de sanar a morte daqueles animais. Aquele homem certa vez jejuou e numa determinada noite ele abriu a porta do fundo do seu quintal e ordenou: a partir de hoje, em nome de Jesus, o mal que estava agindo sobre a minha fazenda não vai agir mais, porque eu te repreendo e te mando embora na autoridade do nome de Jesus. Depois dessa oração, nunca mais morreu nenhuma galinha daquela fazenda. Então hoje é a oportunidade de nós levantarmos na presença de Deus e fazer a diferença. Não é amanhã não. Não é ficar chorando pelos cantos que vai resolver o seu problema. Não é ficar procurando, resposta na internet, resposta nas redes sociais. Não é olhando a vida de outras pessoas que se afastaram da presença de Deus que os seus problemas vão ser resolvidos, não. Ao contrário, vão de mal a pior. Aleluia. A única chance de Jesus Cristo resolver os seus problemas é você se depositar no altar, entregar a tua vida e prosseguir servindo a esse Deus Todo-Poderoso.